Fala pessoal, beleza? Roger Costa aqui na área e vamos para mais uma aula semanal, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre CSS Flexbox e o Grid Layout, beleza? Eu deixei essa documentação aqui pronta só para uma explicação rápida, tá? Mas essa aula a gente vai partir mais para a prática mesmo, tá? A gente vai abrir o VS Code, vamos criar um projetinho aqui, tá? Vamos reproduzir alguns layouts aqui no Figma, tá bom? Eu acredito que essa aula vai ser um pouco longa, mas porque eu acho que eu não vou conseguir criar ela assim em 10 minutos, 15 minutos, de uma forma que vocês consigam entender de fato o que é CSS, Flexbox e Grid Layout. Beleza? Aqui eu coloquei uma explicação, mas está errada, tá? Eu vou tirar. Mas assim, o Flexbox, pessoal, é o seguinte, ele foca no layout de uma dimensão, tá? De uma linha ou coluna, e é ideal para alinhar e distribuir itens em um único eixo. O que isso quer dizer? O Flexbox, vamos pegar aqui o exemplo que a gente vai criar. Ó, por exemplo, aqui o header, né? Ó, esse cabeçalho aqui. A gente só tem aqui um cabeçalho com um logo, um menu de navegação e uns botões. E ele está disposto em uma linha, né? Ele não é um layout complexo que tem vários elementos dentro dele, tem linha, coluna e etc. Né? Então, para elementos assim que forem trabalhar em linhas ou em coluna, é ideal utilizar o Flexbox, tá? Em elementos que são elementos que têm uma dimensão só, tá? Aqui nós temos algumas propriedades principais, tá? Display Flex, Flex Direction, Justify Content. Nós vamos ver isso aqui durante a programação, tá? Não vou passar em um por um aqui, mas depois se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Vou deixar esse link aqui para vocês. Já o Grid, ele é focado no layout de duas dimensões, linhas e colunas. É ideal para criar layouts mais complexos, tá? A gente tem algumas propriedades aqui também, ó. Tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui no exemplo aqui também, ó. Por exemplo, esse aqui é um layout mais complexo. A gente consegue reproduzir ele com o Grid, tá? Com Flexbox também, não tem problema. Só que você começa a esbarrar em algumas coisas que você vai ter que fazer muita gambiarra para algo que no Grid dá para fazer mais rápido, mais fácil, tá? Aí uma outra coisa, né? Na internet o pessoal ficava acostumando a falar muito que o Flex é melhor que o Grid é melhor que o Flex, mas eles não se competem, tá, pessoal? Eles têm propósitos diferentes e eles se complementam, tá bom? Mas a gente vai ver isso melhor na prática, tá bom? Vamos só continuar aqui. Aqui a gente tem algumas propriedades também próprias do Grid, tá bom? O Gap a gente pode utilizar também aqui dentro do Flex, tá? Só esqueci de colocar aqui. Mas depois vocês darem uma lida aqui para cada um do que eles fazem. Mas a gente vai passar para essas propriedades aqui na programação, tá bom? As diferenças aqui nos eixos. O Flexbox, como eu falei, funciona como um eixo de cada vez, na linha ou coluna, né? Então, se você estiver trabalhando numa linha, só vai conseguir trabalhar com os elementos filho do elemento que você colocou, do elemento pai que você colocou um display flex, eles só vão trabalhar naquele eixo, né? Ou na horizontal ou na vertical. O grid ele trabalha com linhas e colunas simultaneamente, então você pode ter tantos elementos que estão em linhas e em colunas, né? Então por isso que ele é um pouco mais complexo, tá? Ele cria layouts mais complexos, mas não é difícil de trabalhar, tá bom? Layout pré-definido. O grid permite definir o layout completo do container antes de adicionar os itens. Então, isso aqui, ó, o que ele faz? Aqui com o Grid Template Areas, nós conseguimos definir já como que vai ser o layout e depois, dentro dos elementos, a gente só coloca um Grid Area num elemento X, que o elemento se posiciona automaticamente na onde que você colocou, tá? Vamos ver se a gente consegue dar uma olhada também nessa propriedade, tá bom? O Flexbox ajusta os itens com base nas suas propriedades individuais no espaço disponível, né? Então, por exemplo, você tem lá um container que tá aqui, começa daqui e termina aqui, tá? E aí você tem 3 elementos dentro dele, você consegue, o Flex ele vai tentar ou se ajustar com o espaço que ele tem disponível, tá? Ou diminuir, né? Posicionamento. O grid permite posicionar itens em áreas específicas utilizando o grid area, que foi o que eu falei, né? A gente consegue utilizar aqui o grid template area, definir as áreas que a gente quer e depois só posicionar os elementos com o grid area.
Flexbox ali os itens de forma sequencial. É um do lado do outro ou um abaixo do outro, né? Porque como ele trabalha em um eixo só, fica um na sequência do outro, tá bom? Mas assim, essa explicação foi um pouco rasa, né? Vamos ver isso aqui na prática, como que a gente pode fazer algum desses layouts aqui, tá? Vamos começar aqui a fazer o header dessa aplicação. Para isso, nós vamos abrir aqui, vamos criar uma pastinha aqui na área de trabalho, tá? Novo, pasta, vou colocar aqui a display. Eu vou abrir aqui no meu VS Code, tá, pessoal? Eu não vou ensinar nessa aula como que instala o VS Code, como que os plugins que eu utilizo, tá? Eu vou fazer aqui direto, tá? Mas se tiver qualquer dificuldade, pode me perguntar. Jogar aqui para a tela. Aqui dentro da pastinha display, eu vou criar um arquivo chamado index.html e vou inicializar um documento HTML padrão, tá? Então, esse é um documento HTML padrão, ele tem que ter um doctype, um HTML envolvendo tudo, uma tag head e uma tag body, tá? Que eu vou colocar display, flex e grid, só para a gente ter um nomezinho aqui, beleza? Eu vou iniciar um servidorzinho aqui, para ele iniciar aqui, conforme a gente vai desenvolvendo ele e salvando, ele já vai formando aqui para a gente, tá? Então, eu vou colocar essa pasta, esse conteúdo aqui e aqui o site, né? Só para a gente ir desenvolvendo aqui, tá? Deixa eu fechar isso daqui do lado e fechar isso aqui e só aumentar um pouquinho aqui, tá bom? Acho que dá dando para ler. Beleza, esse primeiro layout aqui, pessoal, ó, nós temos aqui um logo, um menu de navegação e 2 botões aqui do lado, né? Eu não vou me atentar muito ao estilo aqui, tá? Aqui eu só coloquei de qualquer jeito, aqui só criei esse layoutzinho só para a gente dispor os itens e mexer no posicionamento deles, tá bom? Então eu não vou trabalhar muito com espaçamento interno aqui, paddings, margens, igualzinho que está aqui no Figma, tá? Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma seção que tenha esses três elementos aqui dentro da seção e o fundo precisa estar preto, tá? De ponta a ponta. E aqui os elementos eles precisam estar em volta de um container para poder segurar o conteúdo no centro e eles não baterem aqui nas bordas, né? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos utilizar a própria tag aqui do HTML mesmo, header, tá? Aí a gente precisa colocar uma tag container, né, que é para envolver aqueles 3 conteúdos. E aí vem o primeiro logo, tá? O logo eu vou colocar como um A mesmo, uma tag de âncora. Vou colocar aqui o nome de logo, tá? O segundo é o menu de navegação ali, tá? Aqui o meu VS Code com o meu plugin do Git Copilot, do GitHub, ele já me dá, ele já meio que entende o que eu quero fazer, tá? Mas vamos fazer isso aqui sem a ajuda do Copilot. Mas é que é exatamente isso que eu quero fazer, né? Eu quero colocar um L, né, que é uma lista não ordenada, e quero colocar itens dentro dele, e cada um dos itens eu quero um A dentro dele, porque isso aqui está simulando como se fosse links, né? Então vamos lá colocar isso mesmo. Ó. O primeiro é o home mesmo, o segundo é sobre... Deixa eu ver aqui, peraí. Sobre portfólio e contato. Sobre... Isso aqui, ó. Portfólio e contato. Beleza. Aí, depois do Neve, a gente tem os botões aqui, né? 2 botões. Então, eu vou colocar aqui uma classe chamada Buttons, tá? Uma div com uma classe chamada Buttons. Eu poderia também fazer uma navegação, porque isso aqui também é uma navegação, né? Mas vamos colocar essa classe aqui, ó. Buttons, e aí dentro tem os botões, tá? Eu vou colocar uma tag A com uma classe de botão, tá bom? Pessoal, não estranhe, tá? Quando eu coloco ponto e coloco, por exemplo, ponto teste, ele já cria uma div com uma classe de teste, que isso aqui é atalhos, tá? É atalhos do plugin Emmet, que já vem instalado aqui no VS Code por padrão, que permite fazer isso. Então, por exemplo, se eu coloco barra e coloco teste, ele cria o elemento com ID teste. Se eu coloco aqui, por exemplo, o a tag A, né, e coloco ponto, aí eu vou colocar o nome da classe que eu quero colocar. Ele já quando eu dou tab, ele já forma automaticamente a tag com a classe que eu coloquei, tá? Então vamos lá, btn mesmo que eu quero. Vamos deixar mais semântico possível. Vamos colocar button mesmo. O primeiro é login e o segundo é contratar, tá? Então se a gente vê aqui, ó, ele já tá, ó, o layout aqui bonitinho não, né? Porque o navegador ele coloca o estilo padrão dele. E vamos fazer o seguinte, pessoal. Aqui na tag head, vamos colocar uma tag style, tá?
Por quê? A gente vai estilizar o CSS aqui dentro mesmo do HTML, tá? Não vou criar um arquivo externo, importar com link, vamos criar aqui dentro mesmo, tá? E antes de a gente começar, vamos resetar alguns estilos do navegador, tá? Porque por padrão, ele coloca estilos no documento, se você não define nada, ele já coloca algumas coisas, né? Se a gente vier aqui, ó, por exemplo, logo, inspecionar, você vai ver que vai ficar aqui, ó. Ele já coloca algumas coisinhas aqui, ó. O cursor, teste decoration, ele coloca um underline, ó. Tudo que vem aqui escrito assim, ó, folha de estilo do user agent, user agent é o navegador, tá? Então, por padrão, ele já coloca alguns estilos, por exemplo, o body, ele coloca uma margem ó, de 8 pixels, ó. Perceba que fica grudado, né? Já coloca um display block. Então, vamos resetar algumas coisinhas aqui, tá? Então, no body, eu quero tirar o margin, eu quero tirar a margem, e o padding também, tá? E também aqui no body eu quero colocar um font family sem serif. Só para o layout ficar um pouquinho mais bonitinho, tá? Mas não é fundamental isso. Bom, eu também quero tirar do L o list style, colocar none aqui, tá? É só para ele tirar as bolinhas que ficam por padrão aqui. E de todos os As, eu quero remover o text decoration none, para tirar um underline aqui de baixo, bom? E o color, eu vou colocar um inherit, só para ele herdar as cores que vier do elemento pipe, senão ele fica com aquele roxinho aqui em cima, beleza? Isso aqui não é nada demais também, tá bom? Agora nós vamos partir para a estilização do header que a gente criou aqui, tá? A gente quer criar esse estilo aqui, que é um elemento fica na ponta, o outro no centro e o outro na outra ponta, né? Então, para isso, a gente pode utilizar o display flex. Como a gente está trabalhando com layout que é uma dimensão só e ele está no layout, todos os elementos dele estão em uma linha só, o display flex é fundamental para isso, tá? Então a gente pode vir aqui, ó, header.container, tá? Porque os três elementos filhos, né? Esse aqui, por exemplo, esse A é irmão desse neve, esse neve é irmão dessa div, que essa div também é irmão dessa A, tá? Eles são três filhos direto dessa tag container aqui, dessa div que é essa classe container. Então, nessa que a gente vai aplicar o display flex, tá? Então, vamos ver aqui, ó, ele já ficou um do lado do outro, tá? Ah, outra coisa, dentro do header a gente quer que ele fique com fundo preto, né? Então, a gente coloca background 000, para ele ficar com fundo preto, beleza, a cor ficou tudo preto também, porque a gente colocou um inherit aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa color aqui do A, vamos deixar roxo aqui mesmo, mas vamos colocar no body e a cor dele, por enquanto, vai ser branca, tá? Mas depois a gente vai ter que aqui color inherit vai ser branca. Depois a gente vai ter que só mudar, porque depois aqui nas seções com fundo branco a gente vai ter que mudar as cores, tá? Mas enfim, colocamos a cor aqui já de fundo, né? Aí agora a gente quer colocar, já colocamos o display flex no container, ou seja, agora todos esses itens aqui, cada um desses itens, eles são itens flexíveis, né? Eles fazem parte do display flex que foi aplicado ao elemento py, que é essa tag container aqui, tá bom? Então, a gente agora, depois que a gente coloca display flex, nós habilitamos muitas dessas propriedades aqui, ó. Tem a flex direction, justify content, ó. A flex direction define a direção dos elementos filho do container flex. Então, se a gente vier aqui, ó, flex direction e coloca column, por padrão ele já vem como row, tá? Se a gente coloca aqui row, ele não acontece nada, mas se a gente coloca column, perceba que ele ficou um abaixo do outro agora, tá? Ou seja, ele mudou a direção dos itens flexíveis. Mas nesse caso aqui, a gente quer o row mesmo, que é o padrão. A gente não precisa nem colocar nesse caso aqui, não precisa nem definir, tá? Outra propriedade que a gente vai utilizar aqui é o align items, tá? O align items, ó, ele alinha itens ao longo do eixo cruzado do container, ou seja, na vertical nesse caso aqui, tá? Então, se a gente vier aqui e coloca align items center, ele vai tentar colocar todo mundo para o centro, tá? Se a gente coloca flex end, ele vai jogar todo mundo para o final, tá? E o flex start, que é o que vem por padrão, ele vai tentar jogar todo mundo para cima. Tem também o stretch, que não vai acontecer nada aqui, é que ele tenta colocar, ele vai tentar que todo elemento inicie tanto do começo e vá até o final. Mas como o elemento aqui, que é um A, né, ó,
e é só um texto, o texto ele não tem como se esticar, né? Mas se a gente for inspecionar aqui, ó, tá vendo que ele tá ocupando tudo, ó? Por mais que o texto ele termine aqui, mas o elemento em si, ó, tá vendo que ficou um azulzinho até o final? Ele tá com 104 pixels porque a div contém 104 pixels. Se a gente ver aqui, ó, vamos tirar o stretch, colocar no flex start, ele mantém todo mundo para cima, aí agora o ali só manteve o mesmo tamanho de acordo com o conteúdo do que está dentro da tag A, que é esse texto logo aqui, ó, tá? Beleza. Pessoal, eu começo a explicar demais as coisas, por isso que eu falei, a aula vai ser um pouco longa, tá? Mas acho que eu prefiro ela criar longa e vocês entenderem do que eu tentar passar alguma coisa rápida e vocês não entenderem muita coisa, tá bom? E não liga não, às vezes eu vou explicar alguma coisinha aqui que não está no intuito da aula, né, que é para explicar flex e grid, às vezes eu vou explicar alguma coisa de pad que foge de mim, né, é natural meu, né, mas faz parte. Mas vamos lá. Aqui, vamos tirar o stretch, vamos manter center, né, para todo mundo ficar aqui no centro, e aí a gente tem outra propriedade aqui, que é a justify content. Ele alinha os itens ao longo do eixo principal do container também. É como se fosse o display, é como se fosse o align item, só que é para o eixo horizontal, tá? Então, se a gente coloca o justify content, a gente pode colocar também o center, se a gente for ver, ó, colocar no centro, todos os elementos dentro, ou seja, que estão dentro do container aqui, eles foram parar no centro, né? Ó. Só que o que a gente quer? Um fica na ponta, outro no centro e outro na outra ponta, correto? Para isso, a gente pode utilizar o space between. O space between, né, da própria palavra between aqui do português, do inglês, ó, vamos ver, ó, é entre, né, ó, é entre, ou seja, ele cria um espaçamento entre os itens, ou seja, que itens? Esses aqui, ó, entre o A e o nav, entre o nav e o div, né, ó. Então ele criou aqui ó, o espaçamento entre esse e esse. Ele tenta colocar o máximo de espaçamento possível que ele conseguir, tá? Que é justamente para poder separar os elementos, beleza? E aí o que aconteceu aqui? Ele está grudado aqui na ponta ainda, né? Ó. Mas o que a gente quer? Um layout que ele não grude totalmente na ponta. Então, no container, a gente ainda tem que colocar um max width, tá? Se eu colocar aqui ó, um width já de 90%, ele já vai limitar o conteúdo. Ou seja, só que agora o que aconteceu? Ele ainda está continuando, esse primeiro elemento ainda está aqui na ponta, e esse não está mais na ponta, não está mais grudado, né? Só que por quê? Porque o container está vindo de 90% do header. Né? O header está pegando daqui até aqui o final, e o container ele pega daqui até aqui. Ele para aqui a 90% o tamanho, né? Só que a gente quer que esse também não fique grudado. Então o que a gente precisa fazer? Alinhar esse container no centro. Ou seja, a gente quer que ele comece aqui e termine aqui, ó. Mais ou menos aqui, no caso ele vai terminar mais ou menos aqui, né? O que a gente pode utilizar? Um margem zero alto aqui dentro do container. Quando a gente faz isso, o elemento aqui dentro, ó, ele fica alinhado. Agora, se a gente vier aqui, ó, vou colocar um background orange só no final, só no container para a gente ver, ó, ele tem 90% sobre o conteúdo pai, que é o header de fundo, né? E aí ele ficou alinhado ao centro, ó. Então, beleza. Vamos tirar só esse aqui, ó. E aqui os conteúdos aqui também, ó, o home, o sobre, o portfólio e o contato, eles também estão um do lado do outro, né? Ó. Ele tem um espaçamento ali. Então, o que a gente vai fazer? Header, nav, UL, a gente quer falar com o UL, né, que é a lista não ordenada. A gente também pode aplicar um display flex, ó. Quando a gente coloca o display flex, eles automaticamente já ficam do lado do outro. Lembra que eu te falei, né? A direção dele já o flex direction, por padrão, vem row, né? Se a gente colocasse aqui, ó, flex, eita, column, aí ele fica um embaixo do outro, igual já estava antes, tá? Mas é que antes ele não está com display flex, ele estava com display por padrão, que é o display block, né? Por padrão ele já vem com display block 1L, né? Mas vamos colocar com flex, porque a gente quer que os elementos filho dele, né? Que nesse caso aqui, ó, o L, qual que é os elementos filho? É os LIs, né? Diretos. A gente quer que os LIs fiquem um do lado do outro, é só a gente colocar o display flex. Aí agora o que aconteceu? Eles ficaram grudados, né? Ó. E aí nós temos a propriedade, lembra que eu falei, né? A gap, ela também serve para o display flex, né?
que o gap faz? Ele define o espaçamento entre linhas e colunas do grid e também do elemento flexível, tá? Então, quando a gente coloca um display flex, um gap aqui, eu vou, por exemplo, colocar um 12 pixels, o que aconteceu? Ele colocou 12 pixels entre os elementos, filho desse display, desse elemento que está com display flex, tá? Então, beleza. Aí você pode ajustar, você pode colocar 18, 12. Opa, peraí, que eu só coloquei no lugar errado. Mas eu vou manter aqui, vou manter com 12 mesmo, porque não é o intuito aqui a gente criar um layout perfeitinho, tá? Aqui, nos buttons, a gente poderia fazer a mesma coisa, ó. Vamos colocar eles também com display flex. Eu vou dar uma vírgula aqui, vou falar com header buttons, ó. Também display flex e um gap de 18, tá? Só que aí, vamos só para deixar bonitinho ali, ó, vamos colocar buttons. Vamos falar com BTN, com button direto. Vamos colocar um background FFF, color 000, que é o preto, tá? Ele até sugeriu aqui, ó, pede 18 pixels para cima e para baixo. Pede o espaçamento interno do elemento, tá, pessoal? E o border radius de 4 pixels, ó. Beleza, já ficou bonitinho ali, tá bom? Vamos deixar assim mesmo, tá? Só para não ficar grudado tanto ali, vamos colocar um padding aqui de 8 pixels 0 aqui, ó. Ficou muito grande. Vou colocar 4 pixels, não ficou a mesma coisa. Peraí que eu tô com a tecla. Tô com a tecla aqui errada. Beleza. Então, pessoal, ó. Ó que interessante que é o display flex, né? A gente conseguiu criar um header aqui bem rápido, tá? Rápido não, né? Porque eu demoro para explicar, mas foi bem simples de criar um header aqui. E se a gente for diminuindo, ó, perceba, eles ficaram grudados, tá? Aí o que a gente pode utilizar? Um flex wrap. Por quê? Aqui nesse elemento container que está envolvendo esses 3 itens aqui, se a gente vier aqui, ó, flex wrap, o que isso faz? Ele quer dizer o seguinte, que os elementos filhos dele, quando chegarem um próximo do outro, quebrar, tá? Fica um para baixo do outro, ó. Então ele vai tentar meio que se ajustar, tá? Ó. Vamos lá, então. O segundo layout aqui que a gente vai criar é esse layout aqui, ó. Que é como se fosse aqui um artigo, né? Ó. Tem um artigo, um título, uma imagem, um título, imagem, um título, imagem, um título, imagem, um título. A gente consegue criar isso aqui tanto com o CSS Flex, como também com o Grid, tá? Vou criar esses 2 exemplos aqui com Flex. E aí, o que a gente vai fazer, ó? Vamos vir aqui. Vou colocar aqui um H2 só para fazer aqui, ó. Exemplo 01 com Flexbox. E aí eu vou vir aqui só colocar um H2 aqui, ó, font size dos pixels, color red, margem texture line center. Só para ele ficar aqui no centro, tá? Tá. E aí aqui eu vou colocar aqui uma section com exemplo, um ID exemplo 01. Aí dentro dele, aqui a gente vai ter os itens, né? Ó. Então cada um dos itens tem como se fosse uma imagem e um título, tá? Então vou colocar aqui, ó, item. Vou dar o nome de item. Aí aqui eu vou colocar uma div image. Eu esqueci de separar uma imagem para colocar aqui dentro. Então eu vou colocar uma div e eu vou fazer um quadrado, eu vou formar um quadrado nessa div para ele simular uma imagem, tá? Como se fosse simular uma imagem. E aí aqui seria um texto, né? Então, vou colocar artigo 01, beleza? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte, que todo dentro de section, eu vou colocar as colors dentro dele de 000, tá? Ou seja, em toda section que eu for colocar aqui dentro, a color vai estar 000. E aí todo texto que eu colocar, eu não preciso especificar a cor dele, porque ele vai herdar, né? Quando a gente não coloca nada, tem uma cor, não reseta, ou não faz um reset no navegador,
O elemento que é de texto, ele vai tentar puxar a cor mais próxima que ele tiver, tá? Que é o que foi definido aqui no section, beleza? E aí, aqui em Image, na classe Image, eu vou colocar um edif de 100%, um height de 100% também. 100% também. Eu vou colocar um background. Orange não, vou colocar light gray. Vou colocar um aspect ratio de 16:9. Tá. Aí o que aconteceu aqui? Ele já criou um quadrado, ó, de um tamanho de 100%, de height de 100%, só que ele manteve um aspect ratio de 16:9, tá? Se eu coloco aqui, por exemplo, 16:14, ele vai ficar um quadrado maior, tá? Ele vai tentar pegar a proporção. Se eu colocar, por exemplo, 1:1, de 1 só, ele vai formar um quadrado. Ele vai pegar 100%, ele pegou 100% aqui da tela e tentou fazer 100% para o height também, tá? Mas vamos manter 16:9 só para ele manter esse bem bonitinho assim, como se fosse um quadrado mesmo, tá? Aí, beleza. Aqui nós temos um item 2, 6, né? Então vamos pegar esse item aqui, ó, vamos duplicar. 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Salvamos. Aqui ele aconteceu. Vamos só colocar aqui os nomes aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele ficou um abaixo do outro, né? O 6. Aí nós conseguimos fazer isso com um grid, com o CSS também. Então, se a gente ver aqui, ó, CSS, óbvio que segue o CSS com Flexbox. Então, se a gente ver aqui, ó, eu vou tirar só esse tudo isso aqui, ó, vou só colocar só Display Flex. O que aconteceu, ó? Todos os elementos aqui, ó, eles ficaram um do lado do outro, tá? Artigo 1, artigo 2, artigo 3, 4, 5, 6. E por que os quadradinhos ficaram pequenos? Porque quando a gente coloca Display Flex, os elementos flexíveis, né, que são os itens, por padrão ele vai tentar se expandir ao máximo que ele conseguir. Só que o máximo que ele conseguiu aqui é do tamanho do texto, né? Ó. É o elemento que tem maior aqui na tela. Então o quadrado ele ficou do mesmo tamanho do texto. O que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai falar com... Vamos botar um gap também de 12 pixels entre os elementos, só para ele parar de ficar grudado um no outro, tá? Vamos falar aqui o exemplo 1, vai ter um edif também de 80%, só para ele também não ficar grudado, quando chegar no final não ficar grudado. E vamos colocar um margem zero alto aqui também, tá? Só para ele ficar no centro. Só que o que aconteceu? 80%, deixa eu ver se eu coloquei, só para a gente manter o mesmo, eu coloquei 90 no... Vamos colocar 90 aqui também, só para ele manter aqui, tá? Só que o que aconteceu? Quando a gente colocou 90 no container lá de cima, ele ficou 90 e 90 aqui, né? Ó. Aqui e aqui. O outro ficou grudado aqui. Só que esses aqui não foram até o final. Por quê? Porque a gente tem que definir os tamanhos deles ainda, né? Ó. Se a gente ver aqui, ó, no exemplo aqui, ó, no display, colocar lá, ó, Justify Content, Space Between, aí vai ficar. Um ficou na ponta e lembra, né? Ele vai tentar fazer o espaçamento entre os itens. Até aí, beleza. Só que a gente quer 3 aqui na tela, né? 3 aqui e 3 aqui. Nós podemos utilizar no exemplo 01.item. Agora a gente pode utilizar a propriedade aqui, ó, a Flex. A Flex combina o Flex Grow, Flex Shrink, Flex Basis para ajustar o espaço do elemento. O Flex Grow define quanto o item pode crescer no container. Tá? O Flex Shrink define quanto o item pode encolher no container. E o Flex Base, né, que é a base, define o tamanho inicial do item antes do ajuste. Então, o que acontece? Aqui nós temos um layout, ele vai pegar 90% do tamanho da tela. Né? Vamos ver como que está o tamanho da tela aqui, basicamente, mais ou menos. Né? Abrir aqui o inspetor. Ó, 80% aqui, 90%. A tela aqui tá... Eu vou parar ela no tamanho de 1000, ó. Só para a gente ficar certinho. Então, por exemplo,
O tamanho da viewport, que é o tamanho da tela, daqui até aqui, é de 1000 pixels. Como a gente definiu que o exemplo 1 ele tem 90%, ou seja, daqui até aqui, nesse cálculo matemático atual, tem 900 pixels, tá? E a gente quer que fique 3 elementos na tela e os outros 3 venham para baixo, tá? Então a gente pode vir aqui no flex exemplo 1, se a gente colocar flex e coloca, por exemplo, 1, que aí ele pode crescer, flex 1 também, que ele pode diminuir, e vamos colocar aqui, por exemplo, 300% não, 300 pixels. O que aconteceu? Ó? Nada ainda, né? Ó. Ele só aumentou aqui de tamanho um pouquinho, por quê? Porque como a gente aplicou o 1 aqui, o elemento ele vai tentar crescer, né, ao máximo que ele conseguir. Porque ele aqui, antes de a gente colocar, ó, antes de a gente colocar o flex 1 em 1, ele tem espaço para vir até aqui, né? Ó. Então, com o 1 do flex grow, ele tem espaço para ele crescer. Então, ele cresceu até onde ele pôde. Aí ele não veio mais para cá, porque a gente tem o gap, né, de 12 pixels. Beleza? E eu coloquei 300, que é a base para cada um dos elementos, só que não aconteceu nada, por quê? Aqui, o Basis, o que ele faz? Ele tenta colocar o elemento até 300 pixels, né, ocupar até uma base de 300 pixels, só que ele não ficou 300 pixels, por quê? Porque a gente não definiu aqui no exemplo 1 que o Flex Wrap, ele tem que ser wrap. A gente não definiu isso, tá? Quando a gente define isso, né, quer dizer que é o seguinte, que os elementos filho, quando atinge o tamanho da base e o tamanho do container que está envolvendo eles, não conseguir comportar o elemento, né, ele vai tentar quebrar o conteúdo, né? Então, como a gente jogou aqui, ó, é porque se a gente tirar o Flex Wrap, o Flex Wrap ele fala que ele, por padrão, ele vem como no wrap, ou seja, para não quebrar. E como ele não quebra, ele só vai tentar expandir até o máximo que ele conseguir, tá? Ele não vai passar disso. Aí com o wrapper, a gente quebra o conteúdo, aí o Flex Basis passa a funcionar, tá? Só que aqui na nossa tela a gente quer que, por exemplo, tenha 3 conteúdos, né? Só que aqui vai depender do tamanho do elemento, do tamanho da tela aqui, ó. Perceba que eu coloquei 300, né? E aqui agora está 1000. O tamanho aqui está 1000 do viewport, né? Que é a largura da tela. Só que o exemplo 1 está 90%, ou seja, está 900 pixels. Ele tem daqui até aqui tem 900 pixels. Só que a gente deu 300 para ele tentar vir com 300, né? Só que, pô, pelos nossos cálculos, 300 de um, 300 de outro, 300 de outro, dá 900. Era para estar o terceiro elemento tá aqui do lado. Era para ter 3 quadradinhos aqui. Só que por que não deu? Porque a gente colocou o gap, né? Então somou também o valor de gap. Então 300, 300, 300 já dá 900, já está no limite que está aqui. Mas o gap entre eles, beleza, não deu para comportar, né? Olha que interessante aqui, pessoal, é o seguinte, se a gente tirar aqui colocar aqui 0 e colocar 300, ó. O Flex Grow aqui, ele está 0, ou seja, ele não permite que o elemento, cresça, né? Então por isso que ele fica com esse espaço em branco aqui, porque a gente colocou um Flex Base de 300, só que o elemento não cresce, né? Ele não vai tentar se crescer, né? Por padrão, geralmente a gente sempre vai utilizar um aqui, tá? Como que a gente pode colocar nesse caso aqui mais um elemento aqui? É só a gente colocando aqui, por exemplo, ó, eu quero que ele ocupe 200, 230, aí beleza. Só que olha o que acontece agora, ó. Se a gente deixar 230 nessa configuração, a base do elemento vai ser sempre 230. Se a gente aumentar o tamanho da tela, ó, ele vai tentar colocar, ó. Só que, por exemplo, nesse nosso layout aqui, a gente tem o tamanho da tela de 1920, eu criei o layout de 1920, quero que em 1920 ele tenha 3 quadradinhos, né? Ó. Então a gente pode vir aqui e deixar 300, ele já ficou. E aí ele vai se quebrando automaticamente, tá? Ó. Aí quando chegou, por exemplo, aqui, ó, no mobile, ele não tem mais espaço para crescer, né? Cada um dos elementos é 300 e 300 pixels, tá com uma base de 330,
o primeiro já está ocupando mais ou menos quase a tela toda, então não tem espaço para o outro vir, então ele quebra, né? Então o bom do Flexbox é isso, pessoal, ó. Você não precisa, às vezes, utilizar Media Query para poder quebrar os elementos, tá bom? E a gente tem basicamente o layout que a gente quer. Ó, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Não tinha importância nenhuma. Aí aqui no item também, que a gente pode fazer, pode colocar um display, ó, display flex nele. Olha que interessante, a gente colocou um display flex agora no item. Agora o item também, ele é um elemento flexível, né? Como a gente aplicou um display flex, ele ficou o quadrado e o texto do lado, né? Ó. E aí se a gente coloca aqui, ó, flex direction column, ele já veio um para baixo, né? Ó. Então beleza, esse foi o exemplo 1 com Flexbox. Vamos fazer esse mesmo exemplo, só que com o grid. Tá, ó. Então vamos vir aqui, ó. Eu vou pegar o mesmo HTML, ó. Pegar o mesmo HTML. Vou colocar aqui agora exemplo 2. E vou colocar só aqui... exemplo 1 com grid. Aqui exemplo 1. Exemplo 1. Vou colocar exemplo 1 traço grid aqui, ó. Aqui não tem muita importância, tá? Mas vamos lá. Aí, ó, como aqui não tem estilização, ele voltou da mesma forma, né? Ó, igual que a gente tinha feito antes. Agora, exemplo 1, só que com grid. Vamos vir aqui, ó, no CSS. Exemplo 1 com grid, vamos colocar, né? Um display grid. Beleza, o display grid não aconteceu nada, os elementos aqui embaixo ficaram da mesma coisa ainda, tá? Vamos colocar só um IDIF aqui, ó. Um IDIF de 90% e margem zero alto, só para eles ficarem aqui um do lado do outro, só para eles ficarem, não extrapolarem aqui o tamanho, tá? Eu vou colocar só uma coisinha aqui, pera aí. Só um reset que eu esqueci. Não fez muita diferença agora também, não tem problema, tá? Aqui agora, pessoal, o que aconteceu aqui, ó? O display grid, nós temos aqui, ó, essas propriedades, né? Uma delas, muito importante, é a Grid Template Columns, especifica colunas do grid, definindo larguras e números dela, tá? Então, para esse layout que a gente tem aqui, ó, a gente quer que tenha uma coluna, duas, três, né? A gente vê aqui agora, ó, coloca Grid Template Columns, Template Columns. E aí o Grid Template Columns, a gente pode trabalhar com a unidade de medida chamada FR, que é frações, né? Aconselho assistir a aula de unidade de medidas, tá? Para você entender um pouco sobre ela. Então a gente pode colocar um FR, um FR, um FR. O que isso vai fazer? Deixa eu ver aqui, se eu coloquei certo. Deixa eu ver só se não bugou aqui o inspetor aqui do elemento aqui, peraí. É que aqui não precisava colocar, só bugou aqui, ó. Eu não precisava colocar o height de 100% aqui na imagem, porque o aspect ratio ele já preenche já o tamanho de baixo já. Isso que bugou aqui, ele extrapolou o tamanho ali da tela, tá? Aí, ó, o que aconteceu aqui agora, ó? O Grid Template Columns, a gente define, a gente cria as colunas já que o elemento vai ter, né? Tanto que se a gente colocar aqui, ó, quer ver, ó, vou vir aqui, ó, eu vou tirar os itens, eu vou deixar só 2 itens aqui, ó. Eu vou deixar só 2 itens. E aí perceba o seguinte,
grid template columns, eu falei que eu quero 3 colunas e cada uma vai ocupar uma fração, ou seja, vai ficar uma do mesmo tamanho que a outra, tá? Então ele criou aqui uma coluna, primeira coluna, aí a segunda coluna e criou a terceira coluna também. Por mais que não tenha elemento aqui, ele cria, né? Por isso que o grid, ele é o seguinte, pessoal, a gente consegue criar já o layout que a gente quer para aquela seção onde que vai ser o grid, mesmo não tendo o elemento ali posicionado, né? Só que vamos fazer o seguinte, vamos voltar com os outros itens aqui, né? Aí ficou item 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aí, novamente, nós temos aqui o gap também, tá? Então, um gap de 12 pixels. Já perceba que já ficou bem mais fácil do que o flex, né? O flex aqui, ó, perceba, nessa mesma configuração, o flex aqui com esse tamanho de tela, o basis dele aqui, ó, com que estava de 330, ele já não conseguiu comportar o tamanho, né? Então ele não consegue colocar 3 elementos aqui dentro, porque o basis dele, de cada um dos itens, está de 330. Então, para esse tamanho da tela aqui, esse tem 330, não conseguiu colocar mais um, por isso que ele quebra, né? Então, já o grid, ele já mantém o tamanho, ó. Só que, por exemplo, o grid, ele não quebra, né? Automático, ó. E aí, para quebrar automaticamente, ele vai ter o tamanho, ele vai ter sempre esse mesmo tamanho, ele vai sempre manter essas configurações aqui. A não ser que você venha, coloca, por exemplo, um Media Query, por exemplo. Eu quero falar que abaixo de 768 pixels, deixa eu tirar esse exemplo aqui do item. Eu quero que... caramba! Eu quero que aí o grid template column fique uma fração. Aí ele quebra. Não. Porque a gente redefiniu com o Media Query, tá? Então, beleza. Né? Vamos para o segundo exemplo. Deixa eu voltar aqui. Rapaz, 42 minutos de aula, velho. Ó, esse daqui, ó. Muito interessante, tá? A gente vai manter o mesmo. Vamos pegar o mesmo. Vamos pegar aqui o mesmo HTML. Aqui o mesmo HTML. Exemplo 2 com grid. Aí aqui só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então a gente precisa colocar aqui mais um, né? Ó. 7. Vamos para a estilização, né? Exemplo 2 com grid. Então vamos lá. Exemplo 02 grid. Novamente, né, temos que falar que ele vai ser um display grid. Não aconteceu nada ainda. Só que olha que interessante, pessoal. Aqui nós temos também, ó, o grid. Quando a gente aplica um grid e coloca as colunas, quando a gente define grid template columns, as colunas, perceba que aqui a gente tem uma coluna, 2, 3, né, que a gente definiu. 1, 2, 3. Só que elas começam a contar daqui, ó. As linhas da coluna, a gente começa a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Para fazer a nossa contagem de quantas colunas que a gente tem, né? De linhas de coluna. Então a gente tem 1, 2, 3, 4. Não é assim, 1, 2, é só 2. Contagem é sempre do começo e do final. Então, sempre começa com a primeira linha, tem essa aqui que divide, essa aqui que divide e essa aqui que divide, tá? Então quando é 3 aqui, então sempre soma assim, 1, 2, 3, 4. Se tivesse mais uma FR aqui, seria 1, 2, 3, 4, 5, tá? Isso vai ser importante para a gente colocar aqui, ó, nesse exemplo, com grid, com grid column, tá? Que a gente posiciona e dimensiona o item em colunas específicas do grid, tá? Então vamos vir aqui. A gente quer um layout aqui, ó,
o primeiro elemento, o primeiro item, ele pega da coluna 1 e vai até o final da coluna 2, né? Então, a coluna 1, 2, 3. Só que no caso, ele começa um grid row, né? Grid coluna 1, 2 e 3, né? Então, o que a gente vai ter que fazer para criar aquele exemplo ali, né? Então, a gente tem que colocar grid, template, columns, a gente tem que definir 3 colunas também, tá? Beleza, já ficou do exemplo que a gente quer. Vamos colocar também aqui só o edif e o high e o margin alto, só para ele ficar aqui no centro, delimitar o conteúdo dentro dele. Vamos colocar aquele gap, né? Beleza, ele ficou igual ao de cima. Só que como agora aqui tem 7 itens, ó, esse já veio aqui para baixo, ó. Beleza? Só que agora, pessoal, o grid 1, o item 1, exemplo 02, grid, item. E aí eu quero falar com esse primeiro elemento aqui. Eu poderia vir aqui, tá, ó, nesse elemento aqui, nesse item, falar que é o colocar uma classe aqui, ó, chamado primeiro, e falar diretamente com essa classe, mas a gente vai utilizar os pseudo-elementos, tá? Pseudo-seletores. O que é os pseudo-seletores? A gente vai utilizar o first child. Então, o item first child. O que isso quer dizer? Que é o primeiro item que ele encontrar aqui dentro, tá? A gente vai colocar um grid column span 3. Span 3 não, perdão, span 2. O que ele fez aqui, ó, pessoal? O span 2, ele quer dizer que é o seguinte, que ele vai ocupar 2 colunas. Como ele começa aqui, então ele já pega, ocupa a primeira, ocupa a segunda. A gente poderia fazer isso aqui dessa forma aqui também. A grid column, ele vai dar 1 até a 2 não, aqui nesse caso é 3. Né? Vai a 1, dá 2, dá 3. É que o span 2, ele ocupa 2, né? Então ocupa 1, 2. Né? Pessoal, pode ser que isso fique um pouco confuso, me pergunta, tá? Me pergunta que eu vou explicar para vocês aí, se vocês não conseguirem entender, tá bom? Então, beleza, ele já ocupou de 1 a 2. Aqui não ficou igual aqui do elemento, aqui, porque aqui a gente criou um layoutzinho para ficar com um tamanho igual aqui. A gente poderia fazer o seguinte, no exemplo 02 grid image, a gente pode colocar que tem um max height de 300 pixels. Mas nesse caso aqui não, porque aqui não ficou menor. Vamos colocar 200 não, 100. Vou colocar 180, que aí já fica legal, ó. Porque aqui eu coloquei o max height de 180, ele vai sobrescrever o tamanho do aspect ratio aqui, ó. O aspect ratio vai tentar colocar o tamanho desse box aqui com o tamanho do aspect ratio de 16:9, só que o max, o edif, limita o conteúdo, a altura dele, tá? Só para o layout ficar bonitinho aqui. Então, olha que legal, ó. Ele já ficou 1 já ficou ocupando 2 colunas, aí vem o 2, 3, 4, 5, 6. Aí o 7 também no nosso layout, ele está ocupando também 2 colunas, tá? Então a gente pode, e como o sétimo aqui é o último, a gente pode fazer a mesma coisa, ó. Exemplo 02 grid, ponto item e o last child, o grid column dele, ele vai, como ele está aqui, ó, do 2, na linha 1, 2, 3, 4, a gente já até sugeriu aqui para mim, 2, 4, ó. Aí ele já preenche, ele vai dar 2, 3, 4. Ou a gente poderia fazer o span 2, também, que seria a mesma coisa, tá? O bom do span 2 é que, assim, ele vai expandir 2 colunas na posição dele. Como o 7 aqui, ó, o artigo 7, ele já está aqui, ele é o último item, ele ficou convenção, a convenção para a gente que ficou legal, né? Mas se a gente colocasse, por exemplo, o span 2 nesse elemento 4 aqui, ele ia pegar daqui também, né? Deixa eu ver aqui. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui dessa questão aqui do grid column. Vamos falar com o elemento, o artigo 5 aqui, ó. Então ele é 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ó. Vamos falar com ele, ó. Exemplo 02, grid, item. Aí a gente fala com nthchild.
5. Vamos ver se é ele mesmo. Ó, ele mesmo. 5. Vamos posicionar esse elemento aqui, ó, aqui no lugar do 3, ó. Então o que a gente tem que fazer? É só colocar um grid column também, ó. Grid column, ele vai ser da 1 até 2. Opa, peraí que eu fiz... Peraí. Grid column, acho que ele veio aqui para baixo, não quero que ele venha aqui para baixo. É que eu não vou lembrar agora, velho. Peraí. Tô aqui ainda. É, pessoal, não vou lembrar agora aqui. Não era o start, não, peraí. Tá vendo, velho? Mais de 10 anos de experiência, mais de 15 anos de experiência e é assim, velho. A gente acaba caindo em umas coisas também que a gente não sabe tudo, né, velho? Não é o areas, grid auto rows, grid auto column, grid column. Deixa eu ver. Grid row. É que a gente tem que colocar também, ó, grid row. Só programação é assim, velho. Eu já li 1 milhão de vezes que é CSS Grid, CSS Flexbox, mas no dia a dia você acaba esquecendo, velho. E meu conteúdo vai ser assim, eu vou tentar passar algo para vocês que, mano, eu também tenho dificuldade nas coisas, tá? Porque eu já tenho 15 anos fazendo as coisas aí que eu vou sei exatamente tudo, não. Então, ó, o que a gente fez aqui, só para não tomar muito tempo de vocês também, né? A gente colocou aqui o grid column vai ser do 1 até o 2, ou seja, é porque o grid row, ele também, a gente não especificou aqui, ó, bem interessante também ter acontecido isso, tá? A gente não especificou que o grid template, assim que a gente tem o grid template column, a gente também tem o grid template rows, né? A gente só especificou que vai ter 3 colunas. Só que a gente pode especificar também que vai ter várias linhas. Como a gente não especificou, e a gente tem 3 elementos, já teria 3 elementos aqui, já tem mais de 3 elementos aqui, filhos, né? Ele vai tentar se preencher e como não tem, ele vai tentar encaixar, né? Para baixo, normal. Né? Só que aqui, o que a gente fez aqui, ó? Com o elemento 5, o artigo 5, a gente falou o seguinte, que ele vai ficar no grid column do 1 até o 2, ou seja, da coluna da 1 até a 2, lembra, né? É 1, 2, 3, 4. Então, ou seja, da 1 até a 2. Como a gente tirou, vamos tirar o grid row aqui, ó. Como a gente não especificou o grid row, e a gente especificou que ele quer do column da 1 a 2, ele deixa esse espaço em branco porque ele vai tentar pular para baixo, né? Ele vai tentar jogar do grid column do 1 ao 2. Aí aqui fica em branco. Só que aqui agora a gente especificou o grid column, o grid row, do 2 ao 3. Aqui que ele fez? Aqui é 1, 2, aí aqui é 2, né? 2, 3, 4 também. Então daí ele colocou o elemento do 2 até o 3 e do 1 até o 2, tá? E aí o 5 veio para cá e ele mantém a ordem. 3, 4, aí ele pulou para o 6, né? Porque o 5 veio para cá. Aí o 7 aqui. Então veja como que é o poder do grid, tá? O grid a gente consegue fazer essas manipulação bem fácil, tanto no eixo horizontal quanto no vertical, coisa que no CSS Flexbox, cara, você nem ia conseguir fazer isso aqui de jeito nenhum, né? Não ia conseguir fazer isso, ou você teria que fazer uma div envolvendo esses dois conteúdos, outra div envolvendo esses três, fazer uma puta gambiarra para fazer esse resultado aqui, tá? Então perceba o seguinte, o
o grid, ele não é um inimigo do Flexbox. Não é um melhor que o outro. Eles vieram para complementar, né? Tanto que se eu quiser jogar esse texto aqui agora, aqui do lado, é só eu vir aqui, ó. Display, joga um display flex, que ele colocou aqui, tá? Ele só deu uma quebrada aqui, né? Mas aqui é normal. Isso aqui depois a gente tem que trabalhar com essa questão de espaçamento, tá? Mas não é o intuito da aula. Mas a gente pode trabalhar com os dois ao mesmo tempo, tá bom? Vamos partir para o último exemplo aqui, pessoal. Só porque essa aula já vai dar 1 hora e eu também não quero tomar muito tempo de vocês, tá? Aqui acho que você já deve até ter entendido, né? Ó. Aqui nós temos, ó, uma coluna, duas, e depois os elementos aqui, tá? Com o Flex, a gente poderia tanto fazer aqui, ó, com o CSS Flexbox, a gente poderia fazer uma div que vai pegar que vai ter esses dois itens dentro dele, né? Aí seria um Flexbox, e depois a gente faria um outro Flexbox para envolver esses itens aqui, ó. Esse item aqui, esse item aqui, esse item aqui, tá? Só que aí ficaria um Flexbox, uma tag container envolvendo essa daqui e outra tag container envolvendo essa daqui, tá? Vamos fazer isso com um grid, que a gente utiliza uma tag container envolvendo todo o conteúdo e a gente só com um grid column, um grid row, a gente define o tamanho, quanto que ele vai ocupar e etc, tá? Vamos lá, vamos pegar o mesmo HTML. Um grid. Aí, vamos só ver aqui primeiro. O primeiro tem um texto. O segundo... O segundo tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Pode tirar esses dois aqui. Vou pegar aqui o... Beleza. Exemplo 3 com grid. Aqui, exemplo 3, né? Que aqui ele já ficou até igual lá o que a gente já tinha feito, né? Só que vamos fazer de novo, né? Vamos lá. Exemplo 03 grid. Temos que colocar o display grid, né? Beleza, não aconteceu nada ainda. Vamos só colocar também o Edit 90%, margem zero alto, só para delimitar o conteúdo, o tamanho. Vamos definir também 3 colunas de novo, um FR, um FR. Gap 12 pixels. Aí já foi ficando assim, ó, beleza? Só que o que a gente quer aqui agora, ó? Que do terceiro conteúdo em diante, ele pegue o tamanho daqui do começo até o final. Então o que a gente pode fazer, ó? Exemplo 03 grid ponto item, aí nth child n mais 3, a gente quer aqui grid column, a gente quer aqui span 1, 2, 3, span 3. Opa. Artigo 1, 2, 3, ó, beleza, ó.
ficou os dois primeiros normal, aí o do 3 em diante, ó, que o NTH Child N mais 3, o que ele quer dizer? Que do 3 em diante, do terceiro item em diante, ele vai aplicar o conteúdo que eu coloquei aqui, né? Então eu quero que ele grid column expanda 3, tá? Então ele vai sempre pegar do primeiro e vai expandir 3 colunas. Então aqui, ó, por que 3, né? Porque ele já começa aqui, expande 3, expandeu uma, expandeu duas, expandeu 3, expandeu foi osso. E aqui, no mesma coisa com aqui o First Child, né? First Child, só que é do 3, ó. Eu quero que ele pegue a coluna. O grid column vai de 1 até o 3, então ele ficou do 1 até o 3. Né, ó. Vamos pegar aquela imagem aqui também, ó. Só para o layout ficar bonitinho aqui, tá? Ó. Do 3 aqui, beleza, ó. Aí ainda, só que agora aqui no 3, ó, do 3 em diante, eu quero que ele fique a imagem aqui um pouco aqui do lado e o texto do outro, né? A gente pode utilizar o flex aqui nesse caso, ó. Então, do 3 em diante, a gente pode colocar o display flex neles, ó, um do lado do outro. Podemos colocar aqui, podemos colocar aqui um Align Item Center. Podemos colocar um gap de 12 pixels também, só para ele não ficar totalmente grudado um do lado do outro. A gente precisa colocar agora que o texto aqui fica um abaixo do outro, né? Deixa eu ver aqui. Ah, ó, vou fazer melhor ainda, tá? Se a gente ver aqui, ó, nós temos aqui, né, um item, 2, 3, tá? Eu posso colocar aqui, ó, que esse item vai ser um display grid e que vai ter duas linhas, grid template row, duas linhas, e a gente expande. Deixa eu ver. Peraí. Vamos testar aqui, ó. Grid. Um FR, para ele ficar com 2 aqui. Aí ficou duas colunas, e esse aqui veio para baixo, né? Porque como são 3 itens direto aqui, ó. Cada um dos itens tem uma imagem, um H3 e um P. Né? Como a gente colocou o display template columns de um FR e um FR, ele criou uma coluna. Então, esse box da imagem ficou na coluna 1, esse aqui na coluna 2, e o P veio para a coluna 1 também. Né? Só que a gente quer posicionar ele aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui. E aí vamos tentar falar com o P ali. Aqui seria melhor a gente utilizar. Pode tirar o P dele aqui. Seria melhor utilizar o flex mesmo dentro dele, tá? Pode tirar essas aqui, porque o template columns e rows não funcionam quando não é display flex.
E aí aqui no texto, no H3 ali, aqui a gente coloca o gap, né, só para ter o espaçamento entre eles aqui. E aí no... é um H3? É um H3, né? A gente pode colocar um display... block, não. Tem H3 aqui? Peraí, deixa eu ver aqui. Não, aqui também, peraí. Aqui a gente vai ter que envolver... Vamos ter que envolver esses conteúdos aqui, ó. Vou colocar numa classe chamada infos. Para esse cara um embaixo do outro aqui. Por quê? Aqui agora, ó, se a gente for inspecionar, o item a gente aplicou, né? No exemplo 3, no grid exemplo 3, os itens do 3 em diante, ou seja, não pegou esse nem esse, só do 3 em diante, a gente aplicou um display flex, né? Ou seja, todos os elementos dentro dele vão ser flexíveis, então quando a gente coloca o display flex, um elemento já fica um do lado do outro. E aí a gente colocou, precisamos colocar essa classe aqui envolvendo o H3 e o P, porque uma div, ele mantém já com o display block, aí o display block mantém um elemento abaixo do outro, né? Os filhos dele. Só para a gente fazer isso daqui mesmo, tá? E aí só vamos aqui também, aqui, ó. Só aqui também colocar uma line item center só para o conteúdo dentro dele, ou seja, aquela div de image e a div infos ficar centralizada verticalmente uma perante a outra, tá? Então, pessoal, já deu 1h07 de vídeo. Eu vou ficar por aqui, tá? Eu enrolei algumas coisas, isso é normal, tá bom? Foi o que eu falei, eu prefiro dar uma aula que eu me enrolo em algumas coisas, mas vocês veem que programação é assim mesmo. A gente vai esquecer alguma coisa, a gente vai fazer alguma outra coisa que não vai dar certo, porque é a vida, tá? Mas qualquer dúvida pode mandar aqui. Um conteúdo que esteja bem, bem rico, e se inscreva aí para a próxima aula, tá? Se inscreva aqui na próxima aula semanal, vou deixar o link para vocês aqui no vídeo também. Se inscreva também para o serviço de espera do meu curso, tá? O WebDev Start, que eu vou lançar agora em breve, tá bom? Dia 1, agora do 3, já vou lançar ele, com um desconto aí de 197 por 117 para a primeira turma, tá? Com acesso vitalício. Já vou abrir a pré-venda agora já também, tá bom? Para comprar com desconto. E aí depois do dia 1, quando lançar o curso mesmo, ele vai ir para 197, beleza? No mais, qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários. Tamo junto, pessoal.